Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Cristiane e eu estou sempre aqui compartilhando um pouco das minhas experiências, porque eu acredito que as nossas experiências, quando elas são contadas umas para as outras pessoas, né, elas podem curar muitas vidas. Nós podemos também aprender a valorizar tudo aquilo que temos, tudo aquilo que nós enfrentamos quando nós ouvimos a vida dos outros. Quando nós entendemos também que muitas pessoas estão sofrendo, assim como nós. Então, se às vezes estamos reclamando bastante do que estamos vivendo, quando nós ouvimos outras histórias e de pessoas que estão sofrendo ainda muito mais do que nós paramos de reclamar, olhamos para trás e começamos a agradecer ao Senhor por todas as coisas que Ele tem feito, né? E muitas vezes eu me deparo e falo, poxa vida, tem pessoas sofrendo muito mais do que eu. Então, eu gosto muito de compartilhar as minhas experiências aqui. E essa semana eu estava conversando com umas pessoas aqui do meu convívio e nós estávamos falando sobre essa questão de ficar velho. Então, o título desse vídeo hoje é: você tem medo de envelhecer? Você tem medo da velhice? Então, gente, nós estávamos conversando sobre isso. Um monte de pessoas tem muito medo de envelhecer por causa das coisas ruins que aparecem, né? Que chega com a velhice, as doenças, a fraqueza, o desânimo, muitas outras coisas, né? O corpo mesmo está envelhecendo, os cabelos começam a cair, começam a aparecer as rugas e com tudo isso vem muitos problemas. E eu estava conversando com essa pessoa e eu falei, e a pessoa estava assim reclamando um pouco sobre ser velho, né? Depois eu conversei com uma outra pessoa e essa outra pessoa falou, eu estava conversando aqui com alguém e estava falando que como que é difícil ficar velho, porque na velhice começa a aparecer tantas coisas ruins e é muito triste ficar velho. E algo que eu disse para essa pessoa foi que sim, envelhecer é complicado. Temos sim as doenças, as rugas, todas essas coisas, né, que não são boas, porém eu vejo que muitas pessoas têm tido uma velhice melhor que as outras pessoas estão tendo. Então algumas pessoas fizeram escolhas diferentes, por isso elas estão vivendo um pouco melhor. E eu percebo que alguns velhos, quando eles ficam nessa idade aí, né, um pouco avançada, eles não têm mais filhos para cuidar, não têm tantas tarefas para fazer, não precisam mais, a grande maioria, trabalhar fora para trazer o sustento para casa, porque já são aposentados. Então, o que eles fazem? Algumas pessoas sabem usar a cabeça. Já gastaram dinheiro com muitas coisas, já construíram, já gastaram dinheiro comprando coisas que talvez agora nem usam mais, e algumas dessas pessoas têm usado a cabeça melhor do que outras pessoas, porque elas pararam de gastar dinheiro com bobagem e começam a gastar dinheiro com aquilo que é importante para eles no momento. Por que eu falo bobagem? Porque algumas coisas, quando nós somos jovens, são essenciais, mas depois que as pessoas se tornam velhos, depois que nós nos tornarmos velhos, nós vamos achar que essas coisas são bobagens. Então, por isso que eu percebo que alguns têm usado a cabeça melhor do que os outros. E aí, essas pessoas param de ficar comprando muitas coisas, acumulando coisas dentro de casa, comprando, reformando, fazendo muitas outras coisas que, quando era jovem, faziam, né? Então, hoje não é mais útil. Então, elas pegam esse dinheiro da sua aposentadoria e gastam com coisas para si, com suplementação, alimentação bacana, passeios de acordo com a idade deles, com aquilo que eles gostam. Também fazem coisas que eles gostam, como, por exemplo, dançar. Muitas pessoas dançam, reúnem os velhos, né? E vão para as danças. Outros também reúnem pessoas nas suas casas, pessoas do seu convívio que você viu ali, que essa pessoa é de confiança, essa pessoa é legal, essa pessoa não vai me explorar, essa pessoa é igual eu, simples igual eu, ou sofisticada como eu, né? Então, elas escolhem o público, as visitas, de acordo com o que elas são. E aí elas passam a levar essas pessoas para a sua casa, para tomar um chá, para almoçar e, consequentemente, essas pessoas também as convidam para estar com elas na casa delas, fazer passeio com elas. Então, a vida fica mais agradável. E essas pessoas não envelhecem sozinhas, então não sentem aquela solidão que muitos velhos estão sentindo hoje, porque fizeram uma escolha de envelhecer sozinhos e não estar com pessoas. Andar com pessoas, conversar com pessoas, isso traz cura para a nossa vida. Nós podemos compartilhar dos nossos problemas, das nossas coisas boas, e isso tudo vai curando um ao outro, vai alegrando um ao outro, você passa a refletir um pouco mais na vida do que está sendo vivida.
né? E vamos falar daqueles que não dançam, não vão para lugares como os cristãos, né? Não tem esse hábito e não acha certo ir para esses lugares onde tem as danças, né? Mas nós podemos fazer muitas outras coisas. Por exemplo, quem não quer ir para esses locais e acha que é errado, né? E aqui eu estou pegando todas as pessoas, até mesmo quem não são crentes, às vezes não se sentem à vontade de ir para uma casa, aprender uma dança, dançar com outras pessoas, estar no convívio dessas outras pessoas. Podem fazer tantas outras coisas, escolher alguma coisa que você goste, como por exemplo, quem é cristão poderia sim congregar em uma igreja mais próxima da casa, onde não precisa transporte público, não precisa de Uber, não precisa de nada, de carro, porque às vezes a pessoa não dirige mais também. Uma igreja bem próxima e pegar alguns trabalhos da igreja para executar, para fazer e, como se diz, enfiar de cabeça mesmo na igreja, visitar, participar de grupos de oração, tem grupos aí de pessoas que reúnem para fazer coisas, para costurar, para bordar, para contar histórias, né? Aqueles também que porventura não são cristãos, não são católicos e talvez não gostam de ir congregar, ficar em igrejas, podem escolher outros locais também. Nos museus, nos parques, sempre tem alguma atividade física para os idosos. Tem também atividade onde ensina as pessoas a estar fazendo alguma coisa, né? Alguma obra de arte. Então toda essa interação dos seres humanos, seja nas danças para quem dançam, seja na igreja para quem gostam de estar na igreja, ou seja nos museus e nos parques, estar com pessoas é muito bom, ter uma vizinhança boa. Você não é obrigado a receber todas as pessoas na sua casa, pessoas que são folgadas, são exploradoras, que não parecem com você, mas você pode escolher pessoas que parecem com você e ter um relacionamento muito bom e não viver uma vida sozinha, uma vida mais tranquila, ter uma velhice de boa, né, vamos dizer assim, porque Deus fez para nós a nossa fase quando nós somos crianças e é para ser vivida, para brincar, para zoar, para estudar, a fase ali da juventude, onde nós sonhamos muito, nós queremos muitas coisas, nós temos força, corremos atrás, e também a fase adulta e já na velhice, que nós temos que parar um pouco. Talvez nós não conseguimos fazer muitas coisas como fazíamos antes, mas nós não precisamos parar de fazer o que estamos fazendo. E uma dica boa é, aqueles que ainda não estão tão velhos, começam a praticar alguma coisa, a leitura, um instrumento, uma arte, alguma coisa, para que quando chegar na velhice, você levar essas coisas boas para a velhice e você não se sentir tão só, além de ter boas amizades. E uma outra dica aqui, que talvez seja a principal, é manter um nível de oração constante todos os dias. E a leitura da palavra, o estudo da palavra, ler bons livros, estudar a Bíblia, orar. Isso não é para parar, gente. Nós precisamos comer e dormir, ir ao banheiro, tomar banho todos os dias. Então, orar, manter uma vida de oração diária e estudo da palavra também precisa ser diário, como eu disse, né? Tem que ser todos os dias, não é porque envelheceu que vai parar de ir à igreja, não é porque envelheceu que vai parar de estudar a Bíblia e orar. Se não consegue locomover, não consegue ir à igreja mais, nós podemos fazer isso dentro de casa. Ah, mas eu não consigo ler, minhas vistas não estão tão boas. Nós temos muitos canais bons onde fala da palavra do Senhor e nós também podemos ouvir. E orar, não precisamos enxergar, nós não precisamos ter visão, não precisamos estar com as vistas, nosso olhar bom, né? Não precisa de óculos, é só fechar o olho, ou com os olhos abertos, né? Ou fechado mesmo, tanto faz, você pode falar com Deus e deve falar com Deus. Isso assim vai deixar. Fazendo dessa forma, nós teremos uma velhice um pouco mais tranquila, porque eu vejo muitos velhos andando solitários e tristes porque eles escolheram essa vida lá atrás, ainda quando eram mais jovens. E alguns depois de velhos, que gostavam de sair, que gostavam de amizade, por algum motivo deixou de se relacionar, e isso não é bom. Então nós precisamos escolher mais as amizades boas que combinam com a gente, né? E tocar o barco para frente e esperar a volta de Cristo ou até que o Senhor nos volte, ok? Compartilhe esse vídeo com alguém se você acha que foi útil. Deus abençoe vocês e tchau!